Cidadela de Cascais. A Torre de Santo António é a primeira construção defensiva marítima erguida aqui, na Baía de Cascais. Foi Dom João II, no século XV, que a mandou levantar. Ironicamente, foi esta fortificação que foi cercada pelo Duque de Alba para tomar Lisboa para Filipe de Espanha. A partir de então, também Filipe I de Portugal. Quatrocentos anos depois, no século XIX, um dos edifícios da Praça de Armas da Cidadela foi adaptado para Palácio de Veraneio dos Reis de Portugal. Hoje, o Palácio da Cidadela de Cascais acolhe os chefes de Estado estrangeiros que nos visitam. Eis um lugar cheio de histórias. É possível que o nome Cascais tenha origem num corsário muçulmano que aqui esteve no século XI e que se chamava, imagine, Cascais. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Margarida Magalhães Ramalho. Estamos em cima daquilo que foi a primeira construção defensiva marítima da Baía de Cascais. A antiga Torre de Santo António, era aqui exatamente onde nós estamos. Torre de Santo António, que foi mandada levantar por Dom João II na sequência de um episódio rocambolesco, que a Margarida nos vai contar. Bom, não é, quer dizer, é rocambolesco, mas não inédito, e provavelmente poderá ter sido uma das razões, mas não a única. Dom João II era, de facto, um dos reis mais extraordinários que nós tivemos em Portugal. Um homem de visão, coisa que é um bocadinho rara entre os portugueses, que é olhar um bocadinho mais para a frente da ponta do nariz. E ele, de facto, teve a percepção de que Portugal estava à beira de ter um império marítimo e que tinha todo o interesse em ter a Barra do Tejo defendida ou pelo menos a Lisboa defendida, que era a capital, no fundo. E é nesse contexto que ele vai mandar levantar 3 torres. Belém, São Vicente de Belém, que não sabemos se chegou a acontecer alguma coisa no tempo dele, porque a que lá está é de Dom Manuel I. É posterior, mas é natural que tivesse existido ali qualquer estrutura antes. São Sebastião da Caparica, da outra banda, e a ideia era cruzar fogo entre uma e outra. Para além disso, tinham umas caravelas inventadas, segundo diz Garcia de Rezende, com canhões à flor da água, para que, de alguma forma, se os barcos inimigos chegassem, estas caravelas que se moviam rapidamente podiam acertar no casco do navio inimigo e afundá-lo rapidamente. E depois Cascais. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas porquê Cascais?
Cascais está a não sei quantas milhas de Lisboa, mas é que Cascais era o principal porto atlântico, até essa altura era o principal porto atlântico de Portugal, ou de Lisboa, se quiser. Era aquele que estava à atalaia da Barra do Tejo, aquele onde os barcos esperavam pacificamente na baía, que era uma baía, e é, de águas mansas, e portanto poderiam ficar aqui à espera de vento e maré favorável para entrar à Barra. Ou seja, a Baía de Cascais era o porto natural melhor De Lisboa. antes de chegar à cidade de Lisboa. Exatamente. Aqui todos os barcos, antes de entrarem no oceano, paravam para meter a última água e os últimos mantimentos, que muitas vezes eram fruta e legumes que vinham de Sintra, mas também era o primeiro sítio onde se parava quando se chegava a Portugal. Sempre tinha havido aqui problemas de pirataria e de corsários. Mas em 1484 há essa tal história que deve ter ajudado Dom João II a decidir-se a mandar construir a torre. É que aqui na Baía se vai acoitar o corsário francês João Bretão, pelo nome se percebe que era originário da Bretanha, e que ficava aqui calmamente à espera que passassem os barcos ao largo, barcos que vinham carregados de mercadoria, para os roubar. Inclusivamente, há uma referência de um barco inglês que ele afunda mesmo dentro da baía e que leva um dia ou dois a despejá-lo e a tirar as coisas todas. Ora, isto era impensável. Portugal não se podia dar ao luxo de ter as suas costas com fama de terem corsários. E então a rainha Dona Leonor, que estaria pontualmente a substituir o marido, Dom João II, escreve uma carta muito bem educada ao João Bretão, dizendo-lhe que mandamos-te muito saudar, fantástica, e que de facto não faz muito sentido estar em Cascais a filhar os barcos que vêm a Portugal, isto... e o rei não vai gostar, e se vocês era bom que pegassem no barquinho e fossem daqui para fora. Mas vai avisando, é porque o meu marido, se vocês não forem, vai mandar atrás os seus barcos, porque isto já há outros que fizeram a mesma coisa e aconteceu-lhes o mesmo. E enquanto ela faz esta carta deliciosa alertando o João Bretão, e atenção, porque ele é um corsário, não é um pirata. Pois, um porque corsário, eu estranharia que uma rainha se desse ao trabalho, de uma ação quase diplomática junto de um pirata. Porque um corsário não é um pirata. Um corsário é um pirata, mas é um pirata legal. É aquele que paga imposto ao seu rei e que trabalha para o seu rei. O nosso... Rouba para o seu rei. Oh, com certeza. O nosso infante Dom Henrique também tinha a sua armada de corsários, portanto isto era normal. Os reis tinham... No século XV era assim. Era assim. E, portanto, o que é facto é que esta história com o João Bretão provavelmente também terá demonstrado que o castelo que existia desde pelo menos o tempo de Dom Fernando aqui em Cascais já não tinha capacidade defensiva e, portanto, era importante fazer qualquer coisa que fosse mais moderna para vencer este tipo de perigos. E constrói-se esta torre, que é muito semelhante em estrutura à Torre de Belém. É uma estrutura simplificada de um castelo, era uma torre como uma torre de menagem, que tinha um corpo retangular mais baixo, adoçado, e uma muralha. A grande diferença é que esta cerca, esta muralha, estava completamente virada ao mar. Portanto, ela tinha 3 faces viradas ao mar, uma virada a sul, ao oceano, e as outras 2 de lado, que tinham abertas bombardeiras, onde estavam peças de fogo, que no fundo faziam a tal, ou tinham a capacidade de tiro, capaz de poder afastar os barcos de entrarem aqui na própria baía. É muito curioso que o Dom João II, ao criar este sistema, e aparentemente, segundo Garcia de Razende, de alguma forma o próprio rei se envolve em todo este processo, ele vai anteceder em vários anos aquilo que os italianos vão construir dentro de décadas, que era a fortificação abaluartada. De alguma forma, é uma primeira fortificação abaluartada, ainda que simplificada. O nome de Cascais, se calhar, tem origem no nome de um pirata. É uma ideia engraçada que foi levantada pelo nosso grande olicipógrafo José Sarmento Matos, que num dos seus livros chama a atenção para a proximidade de sons de Cascais e de Cascais. E quem era Cascais? Cascais era o almirante... K-A-X, K-A-X. Pelo menos, do ponto de vista do som, é assim que nós o transcrevemos.
Este almirante era um almirante almorávida. Os almorávidas reconquistam Lisboa em 1095. Portanto, século XI, final do século XI. E a partir dessa altura, todo o estuário do Tejo e Lisboa passa a ser uma base especial da pirataria ou dos corsários almorávidas que, de alguma forma, vão tentar manter o controle desta zona do Atlântico, impedindo até o acesso ao Mediterrâneo dos chamados infiéis deles, obviamente, portanto, dos que viriam do Norte da Europa. E, de facto, Cascais é muito provável que tivesse utilizado a Baía de Cascais, porque este era o posto avançado e porque aquilo que eu falei do João Bretão, isto sempre aconteceu. Há informações de que temos pirataria e corsários aqui até ao século XVIII, portanto é uma zona que era apetecível para isto. Ora, é muito estranho esta proximidade sonora, esta coincidência de sons, e ele levanta esse problema. Ele também diz isso, ele diz, eu nem sequer estou, o José Sarmento Matos diz, eu não estou a dizer mais nada do que isso. É muito curioso esta proximidade sonora, e eu acho que deveria ser, que esta ideia dele deveria ser explorada. Eu acho que ele pode ter toda a razão, e das duas uma, ou o almirante assume o nome Cascais porque está muito em Cascais e já existe o nome do burgo pescatório, ou é o contrário, ou de facto Cascais assume esse nome devido à permanência de Cascais, quem sabe. Margarida, descemos do topo da Torre de Santo António para ficar aqui junto às muralhas de Nossa Senhora da Luz, da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, que já existia quando o Duque de Alba cerca esta fortaleza para tomar Portugal. É verdade. Durante muito tempo pensou-se que, de facto, ela não teria já sido pós-período filipino, mas um documento encontrado num arquivo em Veneza prova de que quando as tropas do Duque de Alba aqui chegam já existia uma fortificação triangular, como eles chamavam, à la moderna. É evidente que isto não quer dizer que a fortaleza estivesse completamente concluída, mas pelo menos as muralhas exteriores estavam com certeza já a envolver a Torre de Cascais. Ou seja, estas muralhas viram o cerco. Viram, pelo menos uma parte delas, aquelas que não ruiu. O cerco do Duque de Alba em 1580. Que será um cerco complicado. O Duque de Alba vai desembarcar um bocadinho a norte de Cascais, ali perto do Cabo Raso. Ele, aliás, segue uma técnica muito pioneira na altura. Ele vai escolher um sítio, para já muito pouco provável, para desembarque, que era um sítio perigoso, e depois vai sair em simultâneo 1500 homens para a terra, homens e cavalos depois, etc., enquanto que os barcos espanhóis bombardeiam incessantemente a costa para impedir que qualquer oposição portuguesa surtisse efeito. Portanto, eles rapidamente conseguem ir pondo em terra uma quantidade de gente, que eles depois rapidamente procuram um ponto alto, será a colina de Oitavos, que eles vão tomar de forma a poder dominar todo o território, e a partir daí vão avançando. Nessa noite, o Duque de Alba, com uma grande parte das suas tropas, vai acampar à volta do farol da Guia, e eles até referem que existia um faroleiro, enfim, um ermitão que lá vivia, que acendia o farol e que tinha umas barbas até aos joelhos, que é uma história extraordinária. No dia seguinte ainda dirigem-se para Cascais, e no dia 1 de agosto montam um cerco à fortaleza de Nossa Senhora da Luz, exigindo que quem está cá dentro se renda. Os portugueses que cá estavam dentro se rendam. Eles não aceitam e, portanto, o Duque de Alba manda dispor toda a sua artilharia à volta da fortaleza e começa a atacá-la. E ataca durante largas horas até começar a haver buracos nas paredes. A certa altura, o alcaide diz que sim, que se vai render, mas o Duque de Alba já não aceita a rendição e manda reforçar o ataque. E só quando já estão, de facto, sem qualquer hipótese de defesa, é que então a fortaleza resolve abrir as portas e entrega sem condições ao Duque de Alba. Isto depois tem uma história um bocado dramática, porque o Duque de Alba, provavelmente para criar aqui já uma espécie de exemplo para o resto do país, para que as pessoas percebessem que ele não estava a brincar e que queria mesmo chegar a Lisboa e que ia chegar a Lisboa, ele manda prender todos os que cá estão dentro. O alcaide e os outros soldados cá estavam. Só que há um dos soldados que, a certa altura, troca a sua vida por um segredo.
e diz: eu tenho um segredo e quero trocar a minha liberdade por esse segredo. E o segredo era nada mais, nada menos do que a existência na altura, o capitão das tropas do Dom António Prior do Crato, que era o Dom Diogo de Menezes, antigo governador da Índia, que tinha ficado escondido na parte baixa da fortaleza da Senhora da Luz, à espera de que viesse a noite para ele poder sair, fugir e a ir ter com o Dom António Prior do Crato e continuar a encabeçar as tropas portuguesas, porque seria, como foi, altamente prejudicial para a moral das tropas portuguesas a perda do seu principal general, se quiserem. É claro que isto para o Duque de Alba foi uma coisa fantástica, portanto o Dom Diogo é imediatamente preso. No dia seguinte é levado numa mula branca até ao largo da vila, presumivelmente dentro do antigo castelo, onde vai ser degolado, o que é uma coisa rara, porque o Dom Diogo de Menezes, pela sua condição nobre, de nobre aristocrata, nunca deveria ter sido degolado, mas é degolado. O alcaide é enforcado aqui nas muralhas da fortaleza, com mais 2 soldados, e os corpos ficam pendurados a partir de 2 peças de artilharia, portanto, para que toda a gente as visse e, de facto, não houvesse qualquer dúvida do que é que estava em jogo. E, de facto, consuma-se a tomada de Cascais. Rapidamente eles chegam a São João da Barra. São João da Barra também resiste ainda uns tempos, mas depois acaba por cair, e rapidamente vão se defrontar com as tropas do Dom António Prior do Crato em Alcântara e ganham, como sabem. E, como estava previsto, antes do inverno, o Filipe II era, de facto, senhor de todo este reino. Filipe I de Portugal. Filipe I de Portugal. 60 anos de Filipe. É verdade que no meu tempo da escola se dizia 60 anos de tristes recordações, que era como terminava o capítulo do livro de história. Se é possível caminhar hoje pelo interior do baluarte, é porque a Margarida escavou, foi a responsável pela campanha arqueológica que tornou isto visível. Foi uma bocadinho aventura, mas mais ou menos isso. Isto começou em 1985, com um trabalho de faculdade. Depois cheguei à conclusão que havia uns espaços que estavam fechados e que não estavam visíveis. Depois de uma série de peripécias, conseguiu-se autorização para abrir este baluarte onde nós estamos. Ficou de tal maneira fascinado com o que se encontrou que a partir daí tive a autorização para procurar os acessos dos outros 3 baluartes, dos outros 2 que faltavam. E de facto isto é um espaço mágico. É um espaço onde eu acho que qualquer pessoa, nova ou velha, adora passear e ficam completamente fascinados, porque é ver o interior de uma fortificação que ficou parada no tempo. Foi aberta há 30 anos, mas foi construído há mais de 400. É um facto. Margarida, que bem arranjada está a Cidadela de Cascais. É bom ver isto em tão boa forma, mas de facto esta requalificação recentíssima é a última das sucessivas intervenções que foram feitas na Cidadela de Cascais ao longo de séculos. É verdade. Não é? É. Não, é engraçado porque, de facto, como nós já falámos há bocado, começa com a torre, passa à Fortaleza da Luz, mas como isto é tudo pequeno, houve necessidade de se fazer uma coisa maior. Ela é pensada no tempo de Filipe I, é quando surge o projeto da Cidadela, mas ele nunca chega a ser concretizado. Mas ele só é levado a cabo, como aliás outras fortificações que foram pensadas no tempo dos Filipes, mas que só foram levadas a cabo com Dom João IV, quando após a restauração a primeira grande atuação foi defender Cascais, porque ainda estava bem vivo o que é que tinha acontecido 60 anos antes. Mas a fortaleza aguentou
até ao terremoto. O terremoto veio a alterar drasticamente a situação. 1755. 1755. É de facto uma coisa dramática num país que fica com 3/4 do país destruído, não foi só Lisboa. 3/4. 3/4, praticamente. Sabe das coisas mais interessantes que eu aprendi com o terremoto, quando agora nestes últimos tempos que me dediquei também a pensar sobre o assunto, é que este terremoto é sentido desde Agadir até a Holanda. Em Espanha há imensos restos dos escombros do que foi esse terremoto e o tsunami chegou ao Brasil. Portanto, isto foi uma coisa de uma magnitude absolutamente brutal. E de facto Lisboa é arrasada, que toda a gente sabe, foi Sintra, foi Cascais, à exceção das muralhas da Cidadela e das muralhas da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz. Bem construídas, é engraçado, é engraçado. Que as guaritas caíram, todos estes edifícios que estão aqui à volta caíram, ficou a cisterna sob a qual nós estamos. Nos anos imediatamente a seguir ao terremoto, há uma reconstrução e há uma reconstrução da Cidadela, do interior destes edifícios, do interior da Cidadela, que vão ser reconstruídos mais ou menos com a mesma configuração. Aquilo que nós hoje vemos é posterior ao terremoto de 1755. De qualquer das maneiras, a fortaleza em si nunca, como aliás nenhuma fortaleza da Barra do Tejo, serviu praticamente para nada. Elas no fundo serviam como forças dissuasoras. Bom, mas o facto é que esta praça militar, que na prática, segundo nos diz a Margarida, viveu em paz, ou quase, durante os últimos séculos, acabou por acolher, e já vamos à história do Palácio da Cidadela, que está aqui atrás de mim, acabou por acolher um projeto visionário, civil. Sem dúvida nenhuma, de São Paulo. Dom Carlos e a oceanografia. Dom Carlos foi um ótimo pintor, um ótimo fotógrafo e, sobretudo, o homem que lançou as bases da oceanografia portuguesa moderna. É daqui da Baía de Cascais, a bordo do seu iate Amélia, depois de ter vários iates Amélia, que ele vai começar a fazer a pesquisa e o estudo dos mares portugueses, à semelhança do que se fazia lá fora, porque ele, de alguma maneira, ao ver chegar aqui barcos americanos, franceses, monegascos, a fazerem este assunto, ele diz, mas Portugal é um país com uma costa gigantesca, nós não podemos estar de costas viradas para o mar, temos de o estudar porque isto vai ser muito útil para os nossos pescadores e para a nossa navegação. E, de facto, nesse aspecto, foi um homem visionário. Margarida Magalhães Ramalho, vou deixá-la para ir ter com o Diogo Gaspar, porque o Diogo Gaspar vai fazer-nos a visita guiada ao Palácio da Cidadela, uma invenção do pai do rei Dom Carlos, o rei Dom Luís I, que de facto converteu aquilo que era a casa do governador na Cidadela de Cascais no seu palácio de veraneio. Diogo Gaspar, que boa ideia teve o rei Dom Luís quando resolveu transformar este edifício, num contexto absolutamente militar, discreto, sem história, num palácio. É verdade. Foi nos anos 60 do século XIX que o Barão do Alvim desafiou o rei Dom Luís a um passeio até junto do mar. Estavam em Sintra e nessa altura estavam em moda as estâncias balneares um pouco por toda a Europa mais chique. E o rei Dom Luís vem a Cascais, uma pequeníssima vila pescatória, muito pobre, visita a fortaleza, onde é convidado pelo governador para uma visita, e percebe-se facilmente que essa mesma casa que visita tinha um imenso potencial de se transformar num palácio e numa residência de veraneio para os reis de Portugal. A casa do governador. A casa do governador. Mal sabia o governador que estava a ficar sem casa. Era um acrescento que havia ao edifício de Santa Catarina, que dava para a bateria, portanto para a Praça de Armas, que se liga a uma pequena casa que aqui existia, essa tal casa do governador, que depois, 20 anos mais tarde,
surge como o Palácio da Cidadela de Cascais. Uma casa que, a partir de então, tem a história na Casa Real e na República, ou seja, em todos os chefes de Estado, desde o rei Dom Luís. Uma casa que serviu reis e presidentes. E que hoje está ao serviço dos chefes de Estado estrangeiros, por decisão do Presidente da República. São os convidados do Presidente, os que fazem as visitas de Estado a Portugal, que aqui ficam hospedados durante a sua passagem pelo nosso país. O que significa que conviria que esta casa que recebe os chefes de Estado estrangeiros fosse uma espécie de montra do que temos de bom em Portugal. Fizemos um périplo por todo o país, museus nacionais, câmaras municipais, coleções particulares, para tentarmos encontrar alguns objetos que nos ajudassem a compor a casa, a decorar a casa e a fazer com que essa casa e esses objetos, no seu conjunto, fizessem a história um pouco da arte em Portugal do século XVI até à atualidade, século XXI. Muitos artistas plásticos fizeram peças propositadamente para o Palácio da Cidadela de Cascais. Vamos ver. Diogo, convém começar por aqui, porque estas duas baixelas, uma da monarquia, a outra da República, são de alguma forma introdutórias à história deste palácio. Sobretudo à forma como a monarquia e a República convivem tão salutarmente nesta casa. De facto, o que nós temos aqui, estamos no espaço do antigo ou primitivo bengaleiro do palácio, que nós transformamos em uma espécie de reservas visitáveis, para que as pessoas possam perceber o que eram as peças do cotidiano e do uso da casa. E aqui está a última encomenda da Casa Real para os serviços do cotidiano, uma peça encomendada à Casa Limoges, onde foi aposta a coroa real. Em 1910, o primeiro Presidente da República decide, quando vem passar férias à Cidadela de Cascais, que deve ser substituído o serviço por um idêntico feito em Portugal, e daí esta cópia fantástica feita nas fábricas da Vista Alegre, com a particularidade de ter aposto o escudo da República Portuguesa. E por isso, estas duas peças marcam a continuidade daquilo que é uma vivência do cotidiano desta casa. Como lhe disse, cada peça desta casa dava para contar uma história, ou várias histórias. Mas chamou a atenção a esta, por exemplo, de Alexandre Falguière, uma peça fantástica de bronze, uma peça fundida pelo mesmo mestre que fez todas as esculturas do Arco do Triunfo em Paris. Ah, curiosidade! Bom, mas a maioria das coisas que aqui têm são arte portuguesa. Certo, tentámos fazer uma recolha no país dos principais artistas, dos principais entalhadores, que trabalharam, como lhe disse, sobretudo nos séculos XIX e XX, para que isto fosse um repositório da arte contemporânea portuguesa. Diogo, Lourdes Castro. É verdade. Que boa ideia! 3 desenhos lindíssimos, as sombras, 3 desenhos de cartões para a tapeçaria de Porto Alegre. Ah, mas isto é que escritos, anotados, tal como o Lourdes sempre fez, em todos os trabalhos que produziu para a manufatura. E chegamos ao salão. Coabitando com este ambiente clássico. Sim, um ambiente, um espírito muito século XIX. Tentámos manter o espírito, apesar de muitas das peças desta sala serem pinturas contemporâneas de Eduardo Viana, de Palolo, embora também muita pintura do século XIX, mas um ambiente que tenta manter um pouco essa atmosfera, para que as pessoas percebam que foi também um pouco o espírito que presidiu à construção e à reabilitação desta casa. Os tetos, por exemplo, são pinturas sobre tela já do período do rei Dom Carlos, umas pinturas magníficas que foram recuperadas, estavam bastante deterioradas, mas que marcam o salão e que ditam, obviamente, a sua organização espacial. Desta sala, por exemplo, a única peça original ainda do tempo do rei Dom Luís
é o fogão de sala, que depois o Marçal Carmona, inspirando-se nesta peça, manda desenhar aos móveis Olay, extraordinário, o mobiliário de assento e os 2 tremores. Anacrónico, ou seja, replicando uma fase muito anterior. Sim, era uma forma de manter também um pouco esse espírito, porque as peças da casa, no final da monarquia, praticamente todas elas tinham desaparecido ou foram vendidas em asta pública, muitas, outras foram para outros palácios nacionais e, portanto, a casa estava completamente pauperada em termos de mobiliário, e como foi o Marçal Carmona o primeiro Presidente da República que de facto habitou o palácio, muitos anos ainda. Sim, todo o mandato. É extraordinário que o Marçal Carmona toma posse em 28 e antes de 30 já aqui está a residir. Portanto, foram feitos melhoramentos, ficou até morrer. Até ao ano da sua morte. Foram 25 anos praticamente de vida como chefe de Estado e de permanência aqui no Palácio. Uma vida. Diogo, evidentemente, mesmo que do salão não se visse imediatamente esta varanda coberta, isto seria sempre uma das absolutas mais-valias desta casa, não é? Esta vista sobre a Baía. Por essa razão, o rei Dom Luís empreende a ligação da casa do governador à bateria, justamente onde nos encontramos em cima da muralha. Durante o seu reinado e Dom Carlos ocupava-se este espaço com toldos de lona pintados por grandes artistas para aqui se fazerem as festas de aniversário dos príncipes. E por isso o Marçal Carmona sente necessidade, por uma ocupação mais permanente, de encomendar a Duarte Pacheco, o nosso grande engenheiro de obras públicas, o desenho em Art Déco deste salão de vidro. Uma esplanada absolutamente única, com uma vista absolutamente idílica sobre a Baía de Cascais, a Barra do Tejo e o mar. Isto é a sala de... Sala de audiências. Atualmente é aqui que o Sr. Presidente da República recebe normalmente os seus convidados, sobretudo chefes de Estado estrangeiros, sentando-se aqui e dando, tal como no Palácio de Belém, a direita ao convidado. Mas esta sala tem uma história que vai para além desta também. Foi o quarto do rei Dom Luís, foi aqui que morreu o rei Dom Luís. E por isso o seu filho, o futuro rei Dom Carlos, manda encerrar esta ala do palácio e manda construir posteriormente novos aposentos privados e o laboratório de oceanografia. Diogo, por falar exatamente no rei Dom Carlos e na sua paixão pelos oceanos, pelo mar, aquele aquário, que eu não diria que era um aquário, mas o Diogo explicou-me, é um aquário comprado por ele. É verdade, é uma peça, pensamos, de encomenda francesa ou italiana, e estava no laboratório de oceanografia que, como lhe disse, o rei Dom Carlos funda no Palácio da Cidadela de Cascais com o apoio do Príncipe Alberto do Mónaco. É um laboratório a partir do qual ele faz todas as suas expedições oceanográficas. Por isso a Cidadela de Cascais tem esta relação fortíssima com o mar, com os reis, e por essa razão também o Sr. Presidente da República decidiu que o primeiro convidado a ficar aqui instalado fosse justamente o neto de Alberto I, o Príncipe Alberto do Mónaco. Entramos agora no espaço que nós chamamos hoje Sala de Fumo e Sala de Jogo. Tentámos criar aqui um repositório de arte contemporânea portuguesa. Peças de grandes artistas como Vieira da Silva, Paulo Rego, Almada Negreiros, Domingos Rebelo, Cruzeiro Seixas, Milapa. Muitos destes artistas fizeram peças propositadamente para aqui. Há, aliás, momentos interessantes em que esses artistas vieram ver colocar as suas peças
nestas salas. Bom, e não posso deixar de reparar uma cómoda de Cisa Vieira. É verdade, tentámos recuperar também peças de mobiliário, porque esta casa tem, e posso-lhe mostrar agora aqui na sala de bilhar, histórias interessantes que vêm desde o período ainda de Dom Carlos. Dom Carlos era um homem do seu tempo e que deu prioridade à aquisição de peças contemporâneas, suas contemporâneas, do que propriamente a tentar restaurar peças que vinham tradicionalmente dos seus antepassados. Estas cadeiras, peças de Arts and Crafts, foram compradas, por exemplo, por catálogo à Casa Maple e fizeram a decoração de uma das mais importantes salas do Palácio de Belém, que era a sua residência enquanto príncipe. Por exemplo, este banco que aqui está atrás de nós foi desenhado pelo rei Dom Carlos para a mesma sala. Não é? De o banco apoio. do bilhar. Exatamente. Era aqui que os convidados assistiam à partida do bilhar. E foi executada por Leandro Braga, um dos mais importantes marceneiros, que esteve ao serviço da Casa Real e que foi responsável por muito do parquet desta casa, que de sala para sala é diferente, tem um desenho diferente. Vai ver um pouco por toda a casa essa miscigenação que lhe falava há pouco, a presença de reis e de presidentes. Uma das peças mais curiosas é justamente este busto de menino, um retrato do presidente Jorge Sampaio, com 3 anos de idade. Jorge Sampaio? É verdade, feito pelo seu tio, o escultor António Duarte, que tinha o seu ateliê aqui tão perto, em Sintra. Quem diria? Jorge Sampaio, presidente da República, com 3 anos de idade. Também foram crianças. Exatamente. E é isso que nós mostramos nas nossas visitas. E agora, Paula, o que é que acha que se encontra por trás deste tapa-portas? Bem, Diogo, isto é uma demonstração do que foi feito ao longo dos tempos nestas paredes. Um teto do século XIX, uma cozinha do século XXI, muralhas do século XVI. Diogo, isto é mais do que uma sala de jantar. É verdade. É uma sala de jantar, é uma sala de refeições a que nós damos o nome de salão de banquetes. É uma grande sala É mais isso. que ocorrem alguns dos mais importantes banquetes de Estado ainda hoje. Agora, é uma sala que foi toda redesenhada no tempo do rei Dom Carlos, a estrutura inicial é do rei Dom Luís, para onde foram desenhados não só a mesa, mas também estes fantásticos aparadores que acompanham o desenho da boiserie. O Dom Carlos era um rei muito moderno, sob o ponto de vista plástico, estético, não é? Verdade, e praticamente, aliás, pode-se ver um pouco pela casa, pela concepção, pela estrutura, mas também pela parte das artes decorativas e integradas, que tudo era desenhado, tudo era pensado, mas sobretudo tudo era contemporâneo e tudo era leve. Aliás, basta reparar na leveza que, apesar de ser tudo em boiserie, ser tudo em madeira, tetos de madeira, esta sala respira leveza e depois, claro, tem esta relação fantástica com a luz e com o espaço, com o mar.
Estamos na suíte Dom Carlos, demos-lhe este nome em homenagem ao rei que mandou construir este piso do palácio. Os aposentos são sempre constituídos por 4 peças que assim chamamos. Uma sala privada, o quarto de dormir, o quarto de toalete e o quarto de banho. É, aliás, uma das grandes novidades do ponto de vista da sociabilidade e dos espaços de privacidade do século XIX, que se mantém intacto como hoje nos grandes hotéis e nos grandes palácios. Este quarto toalete vem muito na sequência do que a Rainha Dona Amélia manda fazer no Palácio da Pena. Aliás, lá vamos encontrar justamente estas placas cerâmicas. São maravilhosas. Que são provavelmente uma encomenda ou uma oferta à Rainha de Sevilha, portanto, vindas de Sevilha, do sul de Espanha. São colocadas na Pena, exatamente. Este quarto toalete tem uma particularidade, que é o facto de ser um quarto com lavatório, portanto, zonas separadas de banho e toalete, com uma peça curiosa que a Paula vai descobrir aqui. Isto é de um engenho e de uma eficácia. É a primeira vez que existe água quente canalizada, águas frias e quentes, e o lavatório com despejo já integrado, manual integrado, exatamente, com saídas de água. E continua a funcionar tudo impecavelmente. Tudo impecavelmente. Hoje em dia, obviamente com as alterações atuais, a casa de banho já tem peças, tudo, mas tem como tudo é evidente. Mas funciona, tudo funciona. Se quisermos, funciona. Aliás, ao que aprendi, também consigo, aqui o Palácio da Cidadela foi o primeiro local público a ter eletricidade. Pública. Exatamente. Foi nos aniversários do rei Dom Carlos. O rei Dom Luís, quando fez 15 anos, o rei Dom Carlos, o rei Dom Luís resolveu presenteá-lo com essa inauguração da eletricidade pública. Mais tarde, foi aqui no recinto do Palácio, no Passeio Maria Pia, mais tarde o rei oferece a Lisboa esse engenho e o conjunto dos candeeiros que fizeram aqui a primeira vez que se deu a luz, energia pública a uma vila, no caso em Cascais. Bonita capela, Diogo Gaspar. Está aberta ao público? Está. A capela está, aliás, aberta ao culto todos os sábados, com missa às 10 horas, entrada pela porta principal. E é visitável no circuito de visitas que fazemos de quarta a domingo ao Palácio da Cidadela. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.